E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre professor e o mais polêmico de todos. Então solta a vinheta. De vinheta eu quero que apareça a frase assim, ó. The Ivo viu a uva. Então, gurizada, antes de mais nada, falar pra vocês curtirem aqui o canal, né? Nem precisa assim, dar like, se inscreve se não é escrivinhado e cogite apoiar o canal que menos cresce no Brasil. Pode apoiar pelo botão ali Seja Membro, assim como transferência direta do PicPay ou assinatura mensal dos Brothers pelo PicPay também. O PicPay dá cashback tipo, tu paga, recebe um dinheiro de volta, às vezes dá o dinheiro de cashback pra nós e tá tudo tri. Eu vi uma matéria sobre o Paulo Freire que me emocionou, assim, eu até posso deixar linkada ou colocar no vídeo, ainda não sei direito. Se o vídeo não ficar muito grande, eu coloco a matéria aqui. Que é quando o Paulo Freire ele foi para a cidade de Angicos, que foi a cidade ali escolhida no Rio Grande do Norte por apresentar um alto índice de analfabetismo, e ele foi implementar, o Paulo Freire, um novo método, tá? Então, quando a gente fala de Paulo Freire, e que daí quando tem dia dos professores, vai uma galera, Paulo Freire, comunista, Paulo Freire, não sei o que, e tem gente que vai lá e fica defendendo o Paulo Freire. A gente, às vezes, é bom que a gente se pegue a determinados fatos, justamente para poder defender ele como o cientista que ele foi, né? Porque, por exemplo, Paulo, a gente esquece, falam, que Paulo Freire era comunista, que ele não merece ser o patrão da educação, mas ele foi o responsável por criar um método de alfabetização. Tanto que nessa cidade de Angicos foi onde foi implementado esse método de alfabetização freiriana, que ele consiste no quê? Tipo, como é que é o método tradicional? E eu não estou falando que o método tradicional é errado, viu? Que é o método tradicional, né? Que ele não tem, por exemplo, o método tradicional em relação ao freiriano, ele não consegue abarcar grandes massas de pessoas já, tá? Mas o método tradicional é aquilo, tu aprende ali 10, 13 frases que tem todos os fonemas da língua e é aquilo ali. E tem aquela clássica, né? O Ivo viu a uva, né? Que é uma frase clássica aí no que diz respeito ao Paulo Freire, né? E ao método de alfabetização tradicional. O Paulo Freire, ele faz o quê? Ele traz palavras geradoras, tá? O que são palavras geradoras? Seriam as palavras que estão em contexto ali do aluno. Então, nesse exemplo da cidade de Angico, aí, quando ele foi para lá, ele ficou um tempo antes de começar a aula para ver como funcionava o cotidiano das pessoas, que era uma cidade de 13 mil habitantes, que tipo assim, 75% não sabia ler. E além disso, ele tinha a meta de tentar fazer as pessoas ler, agora eu não me lembro, mas acho que em 2 dias, não, em 50 horas era a proposta, né? E o que aconteceu foi uma coisa muito louca, porque ele conseguiu de fato fazer as pessoas lerem nesse tempo aí curto, justamente por usar as palavras geradoras. As pessoas, pelo menos, tipo assim, se fala tijolo para uma pessoa que trabalha em obra, ela sabe o que é tijolo, então ensina ela a escrever tijolo, ela vai conseguindo fazer relações mais fáceis. Então isso que é o método freiriano que todo mundo fala. A crítica em cima do método freiriano, né, dessa crítica aí dessa galera que acha um absurdo porque ele era comunista, socialista, apesar dele ser usado inclusive nos Estados Unidos, né, e outros países, mas isso seria um assunto para outra hora, ou para vocês verem o canal do professor André ali, que ele tem uma série de vídeos sobre o Paulo Freire, destrinchando assim, inclusive toda essa busca internacional pelo método freiriano. Então, tipo assim, ou o mundo inteiro é de esquerda, ou ele consegue ser e conseguiu ser um cientista renomado na sua área. E a galera fala, se o Paulo Freire é tão bom, porque a educação brasileira é uma droga? Porque daí aí tem que evocar o fato de, tipo, o método freiriano não ser tão aplicado nas escolas, e não é justamente, na minha, daí agora é uma questão opinativa, a formação de professores na universidade é muito ruim. Por exemplo, eu tive uma série de cadeiras sobre geografia. Então, geografia é uma coisa que eu minimamente entendo. Agora, eu tive pouquíssimas cadeiras de didática, de psicologia, que são as partes que ensinariam, em tese, a dar aula. Como é que eu aprendi a dar aula? Porque eu tive um professor ali que, dentro da geografia, é um cara muito bom, assim, e na prática, né? Tipo assim, foi isso que fez o cara aprender a dar aula.
Eu não tive uma grande formação teórica para saber aplicar o método freiriano, tanto que na prática eu acho que eu nem me considero um professor freiriano, né? Então isso para explicar um pouco essa crítica que fazem do Freire e tal. Mas que de fato, ele ao ensinar as pessoas a ler e escrever através dessas palavras geradoras, ele ensinava um contexto político. Então, é óbvio que há aí a ideologia, né, dele, como tem a ideologia de todo mundo em qualquer lugar. Para o Freire, ele acreditava que as pessoas não deveriam só decodificar as palavras, elas deveriam decodificar as palavras e dar um sentido e um uso político e social para essas palavras. Então, assim, critica-se o Paulo Freire, fala da ideologia, mas não dá para deixar de falar do fato que é como o método dele realmente é de fácil aplicação, é inteligente, é útil e bem pesquisado, tá? Porque senão vocês ficam caindo naquelas clarionices das vidas. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele parece um estelionatário falando. Então o método dele ali basicamente se define em investigação, né? Tu vai investigar o contexto social, levantar essas palavras geradoras, etc, etc, etc. Nessa cidade de Angico aí parece que foi levantada 410 palavras assim que estavam dentro do universo dos estudantes. E a segunda parte é a tematização, onde tu vai pegar essas palavras levantadas e vai colocar dentro de um contexto, tipo assim, a mulher foi na feira, a palavra é feira, tu associa a mulher a ida na feira a milho, né? Coisas que ela comprou. Então tu vai tematizando essas palavras, sempre no contexto daquelas pessoas envolvidas, tá? E por último, a problematização, que tipo, quando você aprende a ler, primeiro tu vê o mundo como uma grande... Cara, um novo mundo que tu descobre. Daí o segundo passo, de acordo com o Freire, era tu problematizar esse mundo, né? E aqui colocar a criticidade, e a galera encara muito errado esse conceito de criticidade. Criticidade, na verdade, seria colocar critérios, entender critérios, comparar critérios, né? E tudo isso faria uma pessoa mais crítica e criteriosa sobre o mundo. E seria esse o último passo do método freiriano, tá? Então, falando de uma forma bem simples aqui, tá? Porque eu não queria deixar passar esse dia do professor, porque é uma data que eu considero importante para valorizar os professores, e nem tô falando de mim, cara, os meus colegas, os meus professores que eu tive na escola, né? Eu sou muito grato, assim, por uma série de mudanças que eu tive de vida e eu sei que vieram por causa dos professores. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, senão eu me emociono, mas eu tenho uma relação com a educação muito nesse sentido, que o professor, ele é o cara para mediar ali as coisas, né? Não tô ali com a fonte de saber, eu tô ali para mediar relações, no meu caso dentro da geografia, mas principalmente mediar. E aquilo, né? Ah, professor, por que tu gosta? Por que tu escolheu ser professor, Renan? Porque eu gosto de gente. É só por isso que eu resolvi ser professor. Tá bom? Então um beijo aí pro professorado do Brasil inteiro, tá bom? Gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá dislike. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!